nossos ouvidos estão aqui, sensíveis para ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Deus só os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! É motivo de alegria estar aqui com os irmãos aqui nessa noite, para glorificar e exaltar, bendizer o nome santo do Senhor. Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 3, e o verso 14, que é o tema da campanha. Aleluia! Que os irmãos estão encerrando aqui nessa noite. Eu sinto a presença de Deus aqui dentro desse lugar. Deus já tem falado grandemente. Eu sei que durante esses dias Deus usou homens e também mulheres de Deus para poder estar ministrando ao vosso coração. E sempre que eu sou convidado para estar aqui, alegra meu coração de ver meu amigo, a esposa dele, agora com a bencinha no colo. Aleluia! E eu sempre coloco no meu coração uma coisa, onde Deus nos chamar, que nós vamos ser instrumento dele para a congregação, para a igreja, para a liderança. E eu creio que nessa noite Deus não vai agir de forma diferente. Diz assim o texto: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família dos céus e na terra toma o seu nome. Repetindo: por causa disso me ponho de joelho perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família dos céus e na terra toma o nome. Eu queria pedir para você voltar um pouquinho para trás, ir para o livro de 2 Coríntios, no capítulo de número 4, aleluia, e o verso número 17. Eu, nessa manhã, quando acordei, Deus colocou este versículo no meu coração, postei até nos meus status do WhatsApp, mas isso aqui vem complementar o tema do propósito que vocês estão ensinando nessa noite. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17, o texto diz assim: bendito é o nome do Senhor, porque a nossa leve aflição, que apenas por um momento opera para nós um peso de glória muito mais extraordinário e eterno. Repetindo: porque a nossa leve aflição, que apenas por um momento opera para nós um peso de glória muito mais extraordinário e eterno. Somente esses versículos nessa noite. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus! Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus! Glória a Deus! Quando nós olhamos para o texto sagrado de Efésios capítulo 3, o verso 14, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando à igreja em Éfeso, algo que nos tempos atuais da igreja que nós hoje fazemos parte, não é muito diferente. Por quê? Quando você vai observar o texto do capítulo 3, você vai ver Paulo relatando as aflições e as penas que ele está passando no tempo a qual ele estava ministrando o seu apostolado perante a igreja. E Paulo, quando ele está nesse texto, ele faz questão de ressaltar as aflições, as lutas, as batalhas, e também como a igreja naquele momento ela está se portando mediante as perseguições, as aflições, e também com o crescimento e a prosperidade que aquela obra está passando. Pastor, aonde você quer chegar? Onde eu quero trazer aqui a menção e a memória da igreja, que aqui está hoje ordenada pela vida do nosso pastor Alain, mas também pela permissão e pela direção do Espírito Santo. Nós temos uma sensibilidade limitada, e eu tenho que usar um termo que essa semana eu ouvi de uma das nossas lideranças, que eu usei há um mês atrás também para a nossa igreja aqui em Hortolândia, que muitas das vezes tem pessoas que têm o poder de enxergar, mas ele não tem o poder de ter a visão. Do mesmo jeito que todos têm ouvido, mas nem todo pode entender e ouvir da forma que realmente Deus quer. Quando você vai observar o versículo do número 3, do capítulo 3 e do verso 14, você vai observar que diz assim, por esta causa. Quando você vai observar, Paulo ele está falando para a igreja no seu tempo que não adianta eu simplesmente estar na casa do Senhor. Não que isso não é importante,
Porque o próprio salmista Davi disse, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando você vai para o texto de João, capítulo de número 11, ou quando você vai para Lucas, no capítulo 10, quando na primeira vez no livro de Lucas, Jesus ele vai para Samaria para poder estar na casa de Lázaro, ele vai chegar e as duas irmãs de Lázaro estão na casa, e por estar na casa e Jesus chegando no ambiente, uma vai se assentar aonde Jesus está, próximo de onde Jesus está, e vai fazer sala para ele. Esse não era o dia que a Bíblia se refere que Lázaro tinha morrido, não. Lázaro não estava no ambiente, mas permanecia a Bíblia que com saúde está editando. É por isso que alguns pregadores eles conjecturam o texto dizendo, e é fácil, e em Samaria, na casa de Lázaro, quando tudo está bem e quando o tempo é de festa. Eu quero ver chegar rápido na casa de Lázaro, quando Lázaro está ausente, não porque ele está nos seus afazeres, mas porque ele está morto, já faz 4 dias, já está sepultado e cheirando mal. É por isso que alguns pregadores usam esse termo, porque agora Jesus está na casa, Jesus está no ambiente, o ambiente está favorável, tudo está em paz, porém, aleluia, Jesus estando na casa, tem uma dentro da casa fazendo sala, ouvindo os ensinamentos que Jesus está dando, ouvindo também as notícias que está por Jerusalém, pela Galiléia, aleluia, por onde Jesus estava passando e ministrando e levando a palavra. Porém, dentro da mesma casa havia uma que estava ocupada com os afazeres de dentro da casa. Pastor, onde você quer chegar? Aleluia, aperta o cinto que eu começo devagar, mas daqui a pouco, aleluia, nós liga a turbina e deixa Deus usar igual o pastor. Aleluia, o pastor que me antecedeu. Aonde você quer chegar, pastor? Que tem gente dentro da casa, não quer dizer que é ausência de presença, mas tem gente que está dentro da casa, Jesus está na casa, já perceberam que Jesus chegou, mas ainda permanece ausente. Você não entendeu, eu vou melhorar para ver se você dá glória. Aleluia, tem gente que está na casa, sabe que Jesus está no ambiente, está no negócio, está na casa, só que tem gente que mesmo sabendo que Jesus está na casa, ele também está na casa, ele permanece ausente dentro da casa. Por quê? Porque além dele focar e deixar tudo que está à sua volta para focar naquilo que Jesus já está fazendo, ele está preocupado em fazer o quê? Ele está preocupado com seus afazeres. Aí eu sou obrigado a olhar para aquilo que Jesus disse: aquele que não deixar pai, aquele que não deixar mãe, que não deixar esposa, que não deixar marido, que não deixar filho, que não deixar os afazeres desse mundo, aleluia, para seguir Jesus, para servir Ele, adorar em espírito e em verdade, e para levar a palavra dele como Ele quer, aleluia, Ele não tem parte como Ele no reino. É por isso que nós estamos aqui, poucas pessoas, mas eu acredito que não é, aleluia, a quantidade, a qualidade, não é, aleluia, aqueles que deixaram de vir, não. Deus te mandou a palavra para quem está na casa, porque por esta causa eu me coloco de joelho. Pastor, não estou sentindo o céu. Araia, subcantória, e muito que me dá subcantória. Sabe por quê? Aleluia. Jesus, eu falo, daqui a pouco vou segurar. Aleluia. Quando nós olhamos para o texto sagrado e vemos o contexto desse versículo, e Jesus no ambiente, tem uma servindo, adorando, fazendo sala e prestando atenção no que o céu está liberando, e tem outra, aleluia, dentro da casa dispersa. Tem alguém dentro da casa prestando atenção nos afazeres da casa. Pastor, as duas têm utilidade, as duas têm, só que tem muita gente assim dentro da igreja brasileira hoje. Uns estão dentro da casa prestando atenção no que Jesus está falando, no que Jesus está ensinando, no que Jesus está instruindo e no que Jesus está fazendo. E tem gente preocupada em simplesmente, aleluia, na estrutura. Tem gente preocupada, aleluia, no que fazer, procurando serviço, procurando trabalho dentro da casa. Pastor, eu estou entendendo o que Deus está dizendo. Eu não estou pregando para ninguém virar desigrejado. Eu não estou pregando para ninguém abandonar as coisas da casa do Senhor, nem da tua família, nem do teu trabalho, nem das tuas finanças, nem de nada disso. Eu estou pregando que é bom ter equilíbrio, é bom ser espiritual. Por quê? Porque tem gente que está dentro da casa, tem gente que está servindo a Deus, aleluia, vindo no culto, aleluia, mas só está no ambiente
ambiente. Aleluia. Deus nesta noite me trouxe aqui para pregar e para dizer: Deus não tem compromisso com quem só está no ambiente. Deus também não tem compromisso só com aquele que está envolvido com o trabalho da obra. Deus tem compromisso com aquele que entendeu a causa porque Deus te trouxe aqui, a causa pela qual o Senhor te levantou, a causa do reino, do evangelho e da propagação do evangelho. Essa é a causa que o Senhor te chamou. Sabe por quê, irmão? Porque Maria não está fazendo nada de errado. Ela está limpando a casa, ela está colocando as coisas em ordem. Porque a própria Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, o verso 40, diz que Deus, tudo que Ele faz é com ódio, com decência. Isso não é problema. Só que tem muita gente se tornando religioso demais, preocupado com os ritos, preocupado, aleluia, com as minúcias da liturgia do culto e deixando o que é essencial. Não que a casa de Deus tem que virar bagunça, não que as coisas de Deus tem que ser levado relaxadamente, porque Deus não aceita nada com relaxo, não, mas é com equilíbrio, é com ordem e com decência. Aleluia, é entendendo, fazendo tudo para a glória de Deus, para que o nome dele venha a ser glorificado. E eu vim trazer um recado do céu aqui nessa noite, porque quando eu estava sentado ali, Deus falava comigo. Tem gente olhando esses bancos aqui dentro e vendo, aleluia, poucas pessoas, e pessoas passam por aí e dizem: não vai prosperar, Deus não vai fazer, para que está gastando dinheiro fazendo isso, fazendo aquilo outro? Eu vim trazer um recado do céu para você, aleluia. Tudo que está sendo feito para a glória daquele que se verdadeiro. Sabe por quê? Porque tem gente que tem olho e tem gente que tem visão. Nem todo mundo que tem olho enxerga, nem todo mundo que tem olho tem revelação, nem todo mundo que tem olho entende o que Deus vai fazer, o que Ele está fazendo. Mas vai achando, mas Deus está dizendo aqui: eu estou preparando o ambiente antes de eu fazer o que eu prometi, porque por esta causa eu estou me levantando, por esta causa eu estou levantando. Eu vou falar: oração não é desperdício de tempo, pregar não é desperdício de tempo, pagar a baixeira, vai a terapia, uma baia no caroço, vai levar a conversa. É por isso que a Bíblia diz: o que você fazer não faz para aparecer, o que você fazer não faz para ver os homens, mas faça como para ver, Senhor, meu dono da obra. O repente uma nação, o repente eu estou comendo que ele vai a chegar, depois de Deus você tem que dar a vida, terrível Deus. Aleluia! Sabe por quê? Porque tem gente que está dentro do ambiente, mas ainda não aceitou a proposta que o céu lhe fez. Eu vim te convidar aqui nessa noite, Deus me dá a mensagem que eu vou entregar. Aleluia! Tem gente que está no ambiente, mas fala: eu vou, mas eu só vou fazer assim. Vou servir, vou ser crente, mas Deus só pode trabalhar na minha vida toda esse limite. Eu quero desse jeito. Deixa eu te dizer uma coisa, meu santo, minha santa. Deus nessa noite está me dizendo: ou você entra na causa, ou você veste a camisa, ou você vai pagar preço, ou você vai, aleluia, se pôr no combate como um bom soldado. Ou nessa noite o Senhor vai sapecar você com a glória dele, e tu vai sair daqui diferente. Dentro da casa tem uma preocupada com os afazeres e tem outra preocupada em adorar e dar atenção e ouvir as instruções, ensinamentos e das notícias que vêm. Aleluia, a Bíblia Sagrada vai nos dizer, aleluia, que ela fica incomodada. Aqui está dando atenção. Deixa eu te dizer, agora o pau vai torar para o outro lado. Aleluia, por quê? Porque tem alguém, aleluia, questionando, porque tem intimidade, porque tem a proximidade, porque está perto. Aleluia, agora quem está perto vai perder o foco e vai começar a olhar para quem está cuidando das outras coisas, irmão. Deixa eu te dizer, como os dedos das mãos, cada um tem a sua importância no ministério.
Cada um tem a sua importância na casa. Cada um tem uma unção, cada um tem uma utilidade. Tenta tirar o dedão e tenta fazer alguma coisa para ver se você consegue. Corta os dedão do pé para ver se você fica de pé. Não fica. Porque com toda a unidade, toda a comunhão, toda a visão, toda a direção, assim como as partes do corpo, ela traz equilíbrio. Ela mantém o corpo de pé. Então não tem maior, não tem melhor, não tem mais bonito, mais feio, não. Tudo é para a glória de Deus. Quando nós vamos observar, Maria agora está perto de Jesus, preocupada com Marta. E vai olhar, vai dizer: o senhor não vai falar nada? Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Com Marta que está lá fazendo as coisas, eu estou aqui adorando, estou aqui perto do Senhor, estou fazendo sala, você não está vendo que ela é dispersa. Jesus disse, olhou para ela e falou assim: fica tranquila, aleluia, você vai ter o seu galardão e sua recompensa, mas ela também, fica tranquila, vai ter o galardão e a recompensa dela. Sabe por quê, irmão? Nós temos que entender da multiforme graça de Deus, como Ele age, como Ele trabalha, como Ele faz, como Ele é, na sua essência. Irmão, todos têm importância, só que a igreja brasileira está igual a igreja na casa do irmão Lázaro. Uma está preocupada com o que faz, outra está preocupada com quem deixou de fazer. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa: cada um fica na vocação que foi chamado, faz o que Deus te mandou com excelência, de todo o coração, para a glória e o louvor do nome do Senhor, e a obra vai crescer. Aleluia. Por isso a Bíblia fala no livro de Efésios, capítulo 5, verso 8: um para apóstolos, outros para mestres, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastor. Para cada um Deus tem uma chamada, para cada um Deus tem um tempo. Deus só não faz, não opera, não age, não tem compromisso com quem não entendeu a qual causa o Senhor chamou. O dono da obra estabeleceu. E tem gente que pensa que é o pastor Alain, é o pastor Milton que chama. Não, quem chama é Deus, o Senhor, o dono da obra. Só que ali vai apertar o negócio, sabe por quê? Porque Paulo, na mesma carta a Efésios capítulo 3, ele vai dizer assim: olha, eu estou aqui lutando, padecendo, destruindo, fazendo a obra, mas eu também passo por tribulação, e a tribulação que eu passo é por amor de vós. Deixa eu te dizer uma coisa: todo mundo que se dispõe a fazer algo para Deus, tem que entender uma coisa: vai apanhar quando frutificar, vai apanhar se a obra estacionar, vai apanhar se a obra parar. Aleluia. Tem que ter um lombo bem preparado. Sabe por quê? Aleluia. A unção que você respeita, a unção que você atrai, você tem que entender que a glória de Deus é de graça, mas tem preço. Aleluia. E que a unção e a glória tem, aleluia, peso sobre o ombro daquele que aceita o chamado. Eu disse esses dias, repito, quem Deus chama, na maioria das vezes não quer. Quem quer se oferece, não tem chamado. Eu costumo dizer uma coisa: aleluia, bendito é o nome santo do Senhor sobre obra. Aleluia. Quem quer normalmente não suporta, não tem estrutura para se importar no peso que é carregar um ministério, uma obra no seu lombo. Normalmente quem quer, não quer a obra de Deus, ele foge, e é esses que o Senhor corre atrás. Aleluia. Nós estamos vivendo um tempo que muitos querem a credencial, a convenção. Eu sou de convenção, irmão. Eu tenho credencial, não é pecado ter, mas só se agarra a isso. Aleluia. Eu não vou fazer porque eu não sou diácono, eu não vou fazer porque eu não sou presbítero, eu não vou fazer porque eu não sou pastor. Mas irmão, Deus está te chamando para você fazer o quê? Entrar na calça. E quando Deus fala assim, entrar na calça, eu não preciso ser pastor para adorar, eu não preciso ser pastor para pregar, eu não preciso ser pastor para ganhar alma, eu não preciso de nada disso, eu só preciso de uma cobertura e um chamado da parte do Senhor, e ter coragem de padecer pelo Evangelho, padecer pela salva. Por isso que no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4, fala assim: ei, eu estou passando por uma breve e momentânea tribulação. Irmão, quem se dispõe a servir e adorar a Deus em espírito e em verdade, ele vai passar prova. Mas a palavra de Deus para essa igreja é: a tribulação é temporária, a tribulação, aleluia, é temporária. E você só vai passar por ela, não vai morar nela. É uma tribulação momentânea e é temporária. A tribulação é momentânea e é temporária. Pastor, eu estou entendendo o que Deus está dizendo. Você não vai morar na prova, você não vai morar no lugar da aflição, da tribulação e da angústia.
você vai passar por ela. E abre a tua mão que eu vou profetizar agora de olho aberto. Deus está preparando o ambiente para que Ele possa dar o crescimento que Ele tem prometido para essa casa. Olha para minha cara preta aqui para tu não perder a mensagem depois que eu estou pregando heresia. Enquanto um adorna, contra a estrutura, administra, faz uma coisa ou outra, você pega o que está, aleluia, sem ninguém fazer nada, vai lá e faz. Porque assim que Davi se levantou, como foi que Davi se levantou? Quando ninguém queria enfrentar um gigante e resolver um problema, ele olhou para o problema, uma oportunidade. Foi ali que Deus colocou no trono. Pastor, eu não estou entendendo o que Deus está dizendo. Quem tem com compromisso com Deus das causas. Que causa é essa? Pode ser das causas impossíveis, pode ser da causa familiar, pode ser da causa, aleluia, na justiça, pode ser da causa da saúde, pode ser da causa do casamento, pode ser da causa ministerial, pode ser da causa de Cristo, não importa a causa. Para toda causa tem alguém que pode solucionar e operar e fazer milagre para a tua vida. E nessa noite Ele está aqui no encerramento dessa campanha para dizer: na tua casa, na tua vida, no teu ministério, no teu casamento, no teu viver, na tua aflição, na tua tribulação, na tua enfermidade, tem um Deus que tem poder para resolver o teu problema. Mas tem que suportar o processo, tem que suportar a tribulação momentânea e temporária. Só que o texto continua dizendo que tem uma glória, que tem algo extraordinário. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu não, Deus está querendo dizer. Ele está falando na minha boca aqui nessa noite. Ele está dizendo assim, ó, que tudo que está sendo feito para a glória de Deus. Está sendo preparado para o que há de vir. Deixa eu te dizer uma coisa: quem não sonha, quem não tem propósito, quem não tem plano, quem não tem projeto é frustrado. Quem não tem, aleluia, nenhum tipo de esperança, ele não tem fé, expectativa alguma. Quando Joé foi construir a arca, irmão, o povo olhava para ele e falava assim: pastor Alain, esse aí está ficando louco, cortando árvore, plantando árvore, aleluia, medindo algo que ele nunca viu, não sei entender o projeto, aleluia, e nós nunca vimos chover, era impossível. Só que tinha uma coisa, irmão, ele, independente do que ele via, independente do que ele ouvia, independente da situação, quem entregou o projeto na mão dele, não mente, não volta atrás do que fala. Pastor, eu estou entendendo. Deixa de desacreditar naquilo que Deus prometeu na tua vida, pastora. Deixa Deus, aleluia, trabalhar na tua vida como Ele quer. Faça tudo para a glória de Deus. Sabe por quê? Quem nos justifica já morreu na cruz e já nos justificou. Aleluia. Vai fazendo o que Deus quer. É como no tempo de Noé. Casaram se dava em casamento. Ninguém estava preocupado com a alma. Ninguém estava preocupado com a família. Ninguém estava preocupado com nada. Só estava preocupado com as coisas materiais. Mas tinha uma palavra, uma promessa, um projeto. E quando chegou o tempo determinado, independente se cresce ou não cresce, eles viram que Deus prometeu se cumprir na vida de Noé, os seus filhos, das suas noras. E o nome do Senhor foi glorificado para quem estava debaixo da visão e da causa. Olha para quem está do outro lado e fala assim: se eu fosse você, eu me decidia hoje se eu vou vestir a camisa, se eu vou investir na causa, ou se eu vou ficar fora das bênçãos e das promessas de Deus para nossas vidas. A causa, por esta causa eu me ponho de joelho. Irmãos, aqui está o segundo segredo. Qual que é o segundo segredo? Oração. A igreja aqui não ora. Um homem que não ora, uma mulher que não ora, ele já é um derrotado de início. E ele pode ter aceitado Jesus descido da montanha do batismo, sabe por quê? Porque ele não quer ter comunhão, relacionamento, intimidade com Deus. Você pode ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Se você não tiver, aleluia, orando para o Espírito Santo te revelar porque está por trás da letra, você pode fazer curso de teologia da imagem, da idade, academia de pregador. Você pode fazer
fazer na IPADEB, no que você quiser. Você pode ir para a igreja, para a faculdade católica, batista, Mackenzie, você pode ir para a adventista, você pode ir para o século, você pode ir para onde você quiser. Você só vai conhecer igual o diabo, a letra, o que está escrito. Mas se você for crente que tem comunhão com aquele que inspirou esse livro, e que pelo Espírito Santo de Deus fez 40 homens e pegaram canônicos um separado do outro, mas um dava continuidade no que o outro falava, pelo Espírito de Deus, aleluia. Não vou te dizer, quando você abrir a boca, algo vai ser diferente. É isso que está faltando. É gente que tem compromisso com a oração, com a palavra, com a causa, com o chamado, que entendeu, que tem ouvido e ouve, que tem visão de enxergar aquilo que o Senhor tem. Quando você e eu paramos de olhar só no natural, no horizontal, começar a ver na vertical, a coisa muda. Por quê? Porque muitas pessoas falam, mas nós já tentamos isso, mas nós já fizemos aquilo, outro não deu certo. É Deus preparando o ambiente. A glória de Deus não desce de qualquer jeito. O milagre não acontece em qualquer situação. Até todos estão alinhados segundo o propósito de Deus. Aleluia. E Deus pode estabelecer o seu projeto. Tudo está sendo preparado. Tudo está sendo alinhado. Deus está demorando. A promessa de Deus falando na minha vida. Deus não falha. É Ele dizendo, está quase no eixo. Está quase como eu quero. Mas ainda falta um pouquinho. Vai, entra na linha. Desce um pouquinho mais. Ora um pouquinho mais. Leia a palavra mais. Aleluia. Evangeliza as almas um pouco mais. Faz um pouquinho mais. E o céu ele vai vir com a recompensa e com o galardão para me entregar e para te entregar. Por essa causa eu me ponho de joelho. Aí depois o terceiro tópico falando sobre o que? Família. Primeiro, descobrir a causa. Segundo, ter uma vida de intimidade. Depois disso, oração. As horas já se avançam. Deixa eu dar aquele relógio aqui, senão misericórdia. Aleluia. O que acontece, irmão? Hoje tem uma falácia da internet que o povo fala assim: primeiro família, depois o meu trabalho e depois igreja. Isso é uma conversa do Satanás. Procura na Bíblia que você não vai achar isso. Aleluia. A Bíblia fala: buscai o reino do céu e a sua justiça. As demais coisas vai ser acrescentada. A gente não entende que o casamento que você tem, quem deu foi Deus. Tem gente que não entende que o trabalho e a saúde para tu trabalhar, quem deu foi Deus. Aleluia. Se Deus te deu tudo, Ele tem o controle de todas as coisas. Ele, pastor, onde você está querendo chegar? Você está dizendo que eu não tenho que trabalhar? Você tem que trabalhar. Tem gente que Deus chama para o ministério. Tem gente que Deus chama para trabalho. Pegar enxada e trabalhar. Aleluia. Tem gente que ainda Deus chamou para a obra, ainda está trabalhando, mas Deus vai tirar do trabalho, vai ser seu patrão ainda. Aleluia. Mas Deus tem chamado diferenciado para cada um. Mas para quem Deus chamou para trabalhar, irmão, Deus te deu 24 horas. 8 horas, deu 12 horas para você durante a noite. Deu 12 horas durante o dia. Se for separar em 3 fases, tem 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar e 8 horas para estar em casa. Pastor, não estou entendendo o que você está dizendo. O que eu estou dizendo é que Eclesiastes diz: há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Agora tem gente que quer tempo para a família, tempo para o trabalho, tempo para descansar, mas não tem tempo para Deus. Quando eu prego que vou fazer uma conta, matemática do dízimo, a Bíblia fala que é 2/10 parte, ou 10%, a palavra matemática. Aí você fala: não, mas é só do salário, não, mas é só da comida, não, mas é só do cominho, é só do trigo. Não, deixa eu te dizer, o dia tem 24 horas, se fosse para entregar conta, era 2 horas e 40 minutos, era 10%. Nós não conseguimos ficar 1 hora e meia na presença de Deus. Aí daqui a pouco nós estamos dizendo: Deus, porque minha família não está indo para frente, porque minha família não está no teu altar, porque a minha família não está na tua casa, porque as coisas não estão acontecendo, é porque não tem causa, é porque não tem oração, e porque você está preocupado com tudo, para ir para a praia, para descansar, fazer uma coisa e outra, para cuidar da tua família. Deixa eu te dizer, tem gente que está dentro de casa 8 horas, com a família fica 4 horas, 6 horas, 7 horas e meia, o celular na mão, depois vem para a igreja e vai dizer assim: eu não vou para o culto, eu tenho que ter um tempo de valor com a minha família. Deixa de ser cara de pau. Aleluia. Se você tivesse pelo menos 4 horas de valor com a tua família, com a tua casa, teu casamento com a família, não estava desse jeito. Mas eu não vou falar na vida dos outros, eu vou falar do que eu vejo.
Muitas das vezes tem um no andar de cima com o celular, outro com o contato de baixo, está com o outro pro outro lado, com o outro celular, qualquer coisa na mão, aleluia, o outro assistindo um jogo, ou indo pode ser para onde, aleluia, e depois quando vai servir ao Senhor e entrar na causa de Deus, para poder fazer o que a palavra de Deus manda, para não ter o tempo, eu estou cuidando da minha família, deixa eu dizer uma coisa para você da paz de Deus, toma cuidado para Deus não requerer o dízimo do tempo teu com ele, para a tua família, que é a tua casa, e você vê gente com casamento separando, marido indo embora, filho indo para as drogas, tudo bagunçado, não sabe por quê, é porque não tem Deus como prioridade, mas para quem tem Deus como prioridade, o diabo não toca no teu casamento, o diabo não toca nos teus filhos, o diabo não toca na tua finança, o diabo não toca na tua dispensa, ele não toca na tua vestimenta, ele não toca na tua unção, ele não toca em nada do que é teu, porque tem uma unção extraordinária da parte do teu filho, e eu prevendo e guardando na tua casa e a tua vida. Para de dar desculpa e entra na causa. Meu Deus. Ah, que eu estou cansado. Ai, que eu trabalho mais, faço mais na igreja e o outro não faz nada. O que o outro faz é mais leve. Ah, e é por causa disso, irmão, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 11, por isso há entre vós muitos fracos e doentes que dormem. Se cada um cuidasse da sua vida, aleluia, como cuida da vida dos outros, e começasse a abrir a palavra e orar, e entender para que Deus nos chamou, deixa eu te dizer uma coisa, você já estaria dizendo como Josué disse, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Deixa eu te dizer, primeiro ministério é família, primeiro ministério é a família, mas para quê? Para você se tornar um sacerdote, para você aprender a servir. Aprenda a servir na sua casa, você vai aprender a servir na igreja. Deixa eu te dizer uma coisa, se você não serve na sua casa, não serve para aprender, você não serve para nada. Aleluia, você não serviu, nasceu para servir. Ah, mas no serviço eu sou bom, é porque tem o dinheiro no meio, e lá tem alguém que se você não obedecer, você perde o trabalho. Aleluia, lá você entendeu a causa, lá você entendeu o propósito. Quando você começar a entender e respeitar e adorar e viver e falar, Deus, tu é o meu aba, tu é meu paizinho, tu é tudo que eu tenho, eu vivo na tua dependência, você vai viver com excelência em toda a área da tua vida e do teu viver. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, fala alguma coisa para mim achar que Jesus está falando com você. Aleluia. Se ele não falar nada, irmão, dá glória para ele. Meu Deus, aleluia, oh glória. Aí tem gente, irmão, vou ensinando agora. Tem gente que fala assim, eu quero baixar, eu quero sapatear, eu quero ter visão, eu quero ter revelação, eu quero ver anjo na igreja. Aleluia, irmão, você soubesse o que acontece na terra, quando um anjo desce na terra, as placas tectônicas balançam, irmão, treme, se move de lugar. Anjo não aparece assim todo dia, toda hora não. Aleluia, não aparece para qualquer comedor de feijão e farinha comer você não. Tem que ter uma vida como a Bíblia no livro de Hebreus. Qual é a diferença de nós para Elias, para Paulo, para João, para Abraão? É que eles renunciaram às vontades da sua carne para viver o propósito de Deus. Aí o povo não quer renunciar e quer vir para a igreja e quer vir anjo. Aí quer vir para a igreja e quer, aleluia, ver para ali de mandar. Aí quer ver a igreja crescer com um passe de mágica. O pastor ele ora, busca, faz assim, a igreja enche. Nunca, irmão. Deixa eu te dizer, para cada um Deus deu um chamado e uma responsabilidade. Mas eu tenho que te dizer que a hora já, aleluia, já avança. Irmão, se eu quero ver Deus operar e agir na minha vida, no meu casamento, na minha finança, no meu ministério, eu tenho que entender uma coisa, eu não consigo e não vou conseguir viver sem a presença e a glória de Deus sobre a minha vida. Por quê? Porque no texto de aleluia, 1 Coríntios, que é a segunda coisa que nós lemos, mas por uma prova momentânea, vem aleluia uma glória extraordinária separada para vir. Então ele está dizendo mais ou menos o que Ageu disse. O que Ageu disse? A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Como que eu vou, aleluia, ver Deus fazer coisa sobrenatural na minha vida? Como é que eu vou viver o impossível? Como é que eu vou viver o crescimento, uma expansão, a ruptura, aleluia, dos ciclos que eu tenho vivido, se eu não estou envolvido na causa, se eu não estou, aleluia, orando, se eu não tenho colocado a minha família no altar do Senhor, se eu não estou querendo pagar preço e sofrer e padecer pelo Evangelho, não tem como sentir o peso da glória. Pastor, onde você quer chegar? Deus
Deus me trouxe aqui para dizer para essa igreja: o ambiente já está preparado. Aleluia. Deus está ouvindo orações que são feitas há anos aqui neste lugar, em prol das almas desse bairro, dessa cidade e desse ministério. E Deus me trouxe aqui para dizer: agora chegou o tempo. Pastor, e que tempo é esse? O tempo que é esse é o tempo do Senhor começar a fazer duas coisas: tocar nas famílias e começar a derramar poder e glória. Pastor, não estou entendendo o que Deus está dizendo. Ele está dizendo para o que está faltando, os últimos ajustes. Ajusta o que tem que ajustar, porque a glória vai começar a descer, a família vai começar a chegar, a igreja vai começar a romper, e o Senhor da obra conta com você para cuidar do que está vindo para este ambiente. Aleluia. Por essa causa, eu me boto de joelho por todas as famílias do céu e na terra. Eu encerro a mensagem dizendo: nesse tempo, o Senhor está nos chamando para fazer o ID e ganhar almas. Não podemos simplesmente buscar unção para deixar ela parada e estagnada. Não podemos buscar salvação só para a nossa família e para a nossa casa. Não podemos ser sacerdotes só de nós mesmos. Nós temos que tomar uma decisão, entender para que o Senhor nos chamou, qual que foi o propósito, qual foi a missão, e entendendo, se dispor a fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque o texto de 2 Coríntios, aleluia, ele vai dizer, aleluia, bendito é o nome santo do Senhor, glorificado é o nome do Cordeiro de Deus. Ele, depois que ele diz, aleluia, sobre a luta temporal e momentânea, ele vai dizer que uma coisa extraordinária, ou ele está dizendo algo sobrenatural. Vou repetir, diz no versículo 17: porque a nossa leve aflição, que é apenas por um momento, opera para nós um peso de glória. Eu encerro essa mensagem dizendo uma última coisa. Deixa eu te perguntar: quem nunca parou e falou para Deus assim: Deus, o Senhor me fez uma promessa e eu não estou vendo essa promessa se cumprir, vou melhorar. Quem sabendo ao poder, a glória, o domínio, o governo que Deus tem, nunca chegou a questionar Deus: Deus, por que o Senhor não fez? Sendo que eu já renunciei, eu já senti um peso, eu já senti o peso do chamado, e eu já senti uma vez o peso dessa glória. Se eu já estou revestindo com uma porção dessa glória, porque o Senhor não faz o que me falta. Deus está dizendo nessa noite e trazendo para nossos corações o seguinte ensinamento: se não seja só envolvido, não esteja só presente dentro da obra, não seja alguém que simplesmente conhece a parte litúrgica do culto, não seja uma pessoa que simplesmente frequentador de culto, seja uma pessoa que tem a causa, que entendeu a causa, o chamado pela qual Deus chamou. Segundo, Deus ele fala que tem uma vida de oração. Terceiro, ore em terceiro e seja o sacerdote da tua família. E quarto, ele esteja disposto para dar o preço para enxergar e contemplar a segunda glória. Pastor, não estou entendendo o que Deus está dizendo. Ele não disse que a mão dele parou de trabalhar, ele não disse que a mão dele, a palavra dele parou de ter poder para fazer, ele não disse que aquele começou na tua vida ele já parou, concluiu. Nós estamos no processo, nós estamos indo de fé em fé, de glória em glória, e tem uma porção do céu preparada. Eu termino a mensagem nesta noite te dizendo: Deus, ele nesta noite, nesse propósito, essa campanha aqui, hoje é o 7º dia, ele está te dizendo: quem olhou e disse acabou, não tem mais jeito, o sangue parou, o azeite parou de descer, parou de fluir, o crescimento não vem, tudo estagnou. Eu tenho uma palavra profética do céu e eu estou sentindo graça para liberar essa palavra aqui agora, neste momento do culto do encerramento dessa mensagem. Vai se surpreender com o que o Senhor vai fazer neste lugar, porque o Senhor vai começar a fazer uma coisa nova. Deus pode ter por um tempo travar no céu e fechar essa rua, mas eu quero liberar de olho aberto, carregado do céu, cheio do Espírito Santo, que os anjos do Senhor estão liberando o caminho por essa rua, e todas essas ruas vão trazer para este lugar. Deus nesta noite está movendo estruturas, Deus está movendo corações, Deus está movendo lares, Deus está movendo até infectos no mundo espiritual, para que ele venha
aquilo que Ele liberou para essa casa. Eu termino essa mensagem liberando a palavra. Quem ficar aqui neste lugar esperando o que o Senhor prometeu, quando Ele disse ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder, Deus está liberando a palavra para esta igreja. Que eu venho ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus que ouça. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Os céus nos seus sonhos, o de nós é Eliseu, aleluia, e os nossos filhos profetizarão, e o Senhor vai derramar sangue, fogo, coluna de fumaça neste lugar, e todos saberão que esta obra não é de homem, que esta obra é de Deus, e o Senhor se responsabiliza por ela. Ele nesta noite me trouxe manda de dizer, hoje Ele vem com o seu nome para te tomar, para te encher, para te revestir com o vestível vestes novas, para você se está preparado para o que o Senhor há de fazer revelar sobre esta casa. Eita Deus da glória! Se põe de pé. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Deus maravilhoso. Príncipe da paz. Eu vou falar o que Deus está mandando. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala para ela. Olha para esses bancos. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga, olha para esses bancos. Olha para esses bancos. Olha em toda a sua volta. Fala com fé, irmão. Olha para esses bancos. Deus já preparou o ambiente. Meu Deus. Deus já preparou o cenário. Nós já entendemos o propósito. Nós já entendemos a causa. E nós vamos viver a glória da segunda casa. Eu quero orar por você nessa noite. Oramos a Deus. Senhor, meu Deus, Pai, calor do céu e da terra. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Eu quero pedir nesta noite, meu Deus querido, que aonde houver uma enfermidade, aonde tiver uma angústia, uma aflição, aonde tiver desânimo, descrédito, Senhor, Pai, impedimentos espirituais, físicos, mentais, carnais, Senhor, enfermidade, na autoridade do sangue, no nome de Jesus, que caia por terra toda a fúria de Satanás, que caia por terra toda a afronta, que caia por terra toda enfermidade, que bate em retirada todo o mal sobre a vida da tua igreja, Pai, porque o Senhor nesta noite está levantando um exército sadio, viril, com saúde, Senhor, com garra, com determinação, Senhor. O Senhor está alicerçando, colocando as bases, o Senhor está colocando as coisas no seu devido lugar, o ambiente já está preparado, Senhor. Eu quero te pedir nesta noite, Senhor, que aquele que estava em dúvida se ficaria no ministério, se ia trabalhar, se aí ia se envolver, se foi o Senhor que trouxe e plantou neste lugar, Pai querido, que essas pessoas iam criar raízes profundas, Pai, que essas pessoas iam viver e desfrutar do melhor de Deus nesse ambiente, nesse ministério. Pai, eu quero te pedir nesta noite pelo poder da autoridade do Espírito Santo, Pai, que quando eles semeiam, trabalham, Senhor, entende a visão, se prepara e prepara o ambiente, eles vão viver na sua casa, na sua família, no seu casamento, porque eles nunca viveram toda a sua empresa derramada sobre a vida deles. Meu Deus querido, que nesta noite, e essa campanha seja movimentada do céu neste lugar. Aquele que andou triste, aflito, angustiado, sai alegre, cheio do Espírito Santo e carregando a tua presença. Eu declaro nesta noite, Senhor, que nenhuma arma forjada, preparada, nenhuma feitiçaria, nada que o inferno preparou para estes crentes neste lugar prosperará, Senhor. Nós declaramos livramento e a boa mão de Deus trabalhando e favorecendo esta igreja. Nós declaramos a autoridade no nome do Santo de Jesus, o retratar de Deus. Nós declaramos, Senhor, o acha. Nós declaramos, Senhor, o crescimento e a expansão desse ministério. Pai, nós abençoamos este lugar. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do teu Espírito Santo, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Aplauda o Senhor, você é do minuto. Aleluia. Obrigado, Jesus. Pastor Alain, eu estava sentado ali quando aquela moça cantava. E eu estava ligado no que Deus estava falando nos louvores, desde o começo do culto. E eu não vi um anjo. Eu vi, aleluia, como um flash de luz. Cortou essa igreja de um lado na outra. E eu falei, Jesus, o que é isso? Deus falou comigo assim, nessa noite,
eu estou medindo, esquadrinhando essa casa. E eu falei, Senhor, por quê? Deus falou comigo da seguinte forma: o ambiente está preparado para o que eu tenho para fazer e para o que eu fiz de promessa na vida do meu filho. O que Deus prometeu foi celeiros cheios. O que Deus prometeu foi crescimento. O que Deus prometeu foi, aleluia, expansão. E o Senhor, Ele não mentiu quando chamou e nem quando Ele deu o ministério. E Deus manda te dizer nessa noite, pastor, você, assim como você pode ver hoje essas cadeiras, algumas dessas cadeiras, da forma que estão, você vai começar a ver essas mesmas cadeiras convidas almas deste lugar, pessoas do lado de fora deste templo. Deus, Ele está trazendo uma expansão. Pastor, talvez você não vai gostar do que eu vou dizer, mas eu vim aqui para falar o que Deus manda. Deus manda te dizer, aleluia. Tem promessas, visões e revelações e propósito de Deus que é por um tempo, aleluia, mas chega um tempo que esse propósito, essa visão que Deus colocou, ela muda. O que o pastor você está querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é que você vai botar a placa de outra igreja? Não, o que Deus está dizendo é, Deus vai aperfeiçoar aquilo que Ele já colocou na tua vida e nas tuas mãos, aleluia, o direcionamento, estratégias novas, o Senhor Ele vai te dar, Ele já está te dando, e o Senhor manda te dizer assim, não temas e não pergunte se é coisa da tua cabeça, porque não é coisa da tua cabeça, é coisa que o meu Espírito está implantando dentro do teu coração. Simplesmente faça na direção que Deus está estabelecendo para ir revelando para você, e você vai ver a coisa, a obra começar a frutificar de uma forma sobrenatural. Aleluia, Deus vai honrar a tua vida e a tua casa. Pastora, eu tenho que dizer o que Deus manda. O Espírito Santo de Deus manda eu te dizer, aleluia, que Ele está tocando na tua saúde, nos teus ossos, na tua estrutura. E Deus não está tocando só na estrutura física, Deus está trabalhando no espiritual. Eu vou dizer o que Deus está mandando. Tem pessoas que olham para você e não te dá nada. Tem pessoas que olham e falam assim, a pastora é quieta, a pastora é assim, a pastora é assado, não sabe os processos, não sabe as lutas, não sabe as dores, não conhece as feridas, não sabe o que já passou na obra. Mas assim diz o Senhor, Deus dos exércitos. O Senhor manda te dizer que antes desse ano se acabar, Deus Ele está mexendo na tua estrutura física, espiritual, emocional e financeira. Deus manda te dizer que esse ano aqui ainda, Deus vai te levantar com uma autoridade, uma unção tão grande, aleluia, que vai ter gente que saiu daqui falando, vai voltar, aleluia, pedindo oração e intercessão para você cuidar, diz o Senhor. E Deus manda te dizer, não temas, e aquilo que eu colocar nos teus lábios, que eu te mostrar em visão e sonho, e que eu te mandar falar, fala, porque eu vou selar tuas palavras e vou cumprir, para que saibam que eu sou o Senhor Deus, que te contempla, que te criou, que te chamou para a obra. Deus não é a cabeça que levanta, opção que derrama, aleluia, e nem casamento e nem propósito. Deus Ele colocou você com o marido certo, para viver a vida certa, no tempo certo, como Deus estabeleceu, e por isso você está aqui, e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. O Senhor manda te dizer, vai ter tu para honra sobre a tua chamada, sobre você, assim diz o Senhor Deus dos exércitos. Quem está comigo no culto e pode dar glória a Deus? Terrível a Deus. Eu vou falar, Jesus. Vou ficar mais um ano sem vir aqui. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, Deus manda te dizer, se há alguma dúvida que Deus trouxe você para esse lugar, hoje que essa dúvida acaba. Aleluia, Jesus. Deus vai permitir você ficar aqui por um tempo. Por um tempo. Para ajudar e auxiliar o pastor. Você vai contemplar com os teus olhos o que Deus vai fazer aqui. Glória a Deus. Mas vai chegar o tempo que Deus vai fazer como fez com Abraão. Eu vou usar o que Deus está mandando eu falar, o que Deus falou. Abraão vai falar assim, olha, agora tem uma campina ali, tem umas poucas ovelhas ali. Pastor, mas Abraão falou que era para escolher o lado, que era para que ia querer ir.
Deus fala que você vai sair em paz. Aleluia, Jesus. Em paz entrou e em paz vai sair. Aleluia, Jesus. Porque o Senhor tem uma obra. E Deus te trouxe aqui, pastor, para te forjar, para te moldar, para te lapidar, para fazer, aleluia, ser um esteio, aleluia, do lado dos pastores dessa igreja. Você, aleluia, acha que você veio aqui só para ajudar, aleluia, mas você também veio para receber o tratamento de Deus. Mas depois que o Senhor cumprir na tua vida, te usar na vida do pastor e da pastora, e que Deus usar o pastor e a pastora na tua vida, Deus tem uma porta aberta. Deus tem uma porta aberta. Eu vou falar o que Deus está mandando dizer. Eu não vou levar nada para casa. Aleluia. Eu sei quem me chamou e quem fala comigo. Eu escuto a voz de Deus nitidamente. Aleluia. Deus manda dizer: não vai ser debaixo de divisão, não vai ser debaixo de contenda, não vai ser debaixo de intriga. Não, vai ser em paz. Em paz. Aleluia. Deus vai dar o crescimento. Deus está nivelando. Deus vai fazer e vai realizar. Então, vou dizer, pastor, aleluia, o que Deus está mandando dizer. Vai ter dia que você vai gritar e vai gemer. Vai ter dia que você, aleluia, vai querer abrir a boca. Mas Deus manda te dizer, Ele vai falar no teu ouvido. Nem vai falar nenhuma palavra, vai fazer só o movimento. Aleluia, é o Senhor tratando. Sabe por quê? Porque Deus sabe o que Ele tem com você também. Deus sabe para quem Deus vai usar você também. Só que Deus vai estar forjando, Deus vai estar tratando. Diara cheia, adacandarábia. Aleluia, sabe por quê? Equipe de Oceia, candarábia. Aleluia, Deus vai mudar o teu temperamento, vai te dar domínio próprio. Aleluia, Deus, Ele vai fazer você ter paz no meio da tribulação e do vento. Aleluia, Deus vai te dar mansidão e o nome do Senhor vai ser glorificado. Por quê, pastor? Deus vai te usar na libertação, Deus vai te usar na pregação, Deus vai te usar na revelação, Deus vai te usar no profundo, no culto, no escondido. Mas Deus, Ele vai deixar o vaso como Ele quer. Aleluia. E o nome dEle vai ser glorificado, porque a tua casa será conhecida também como a casa da bênção do Senhor, onde as bênçãos do Senhor repousam. Aleluia. Glória a Deus. Pastora, olha para mim aqui. Deus conhece o teu coração. Deus sabe as lutas que você já enfrentou e o que você já pagou de preço em oração. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.